Amém, então? Gente, semana passada, sábado, o culto de sábado, melhor dizendo, foi um culto abençoado. Quem estava aqui, concorda comigo, diga amém. Amém. E uma das coisas que eu falei no sábado era que a gente declarasse que Deus iria usar nós essa semana para evangelizar alguém com poder. Diga assim comigo, com poder. Com poder. E sabe que hoje de manhã, e eu estava falando com a minha esposa e com a minha sogra, sobre quando a gente prega algo, quando a gente declara algo, o primeiro ouvido que vai escutar é o mais próximo da nossa boca. Sim ou não? E isso não significa que é a pessoa mais próxima de nós. Não, muito pelo contrário. O primeiro a crer, o primeiro a escutar aquela pregação somos nós mesmos, porque o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso. Sabe, e essa semana teve duas ocasiões. Eu estava conversando com um amigo meu a respeito da fé, e eu falei algo com ele, ele falou assim, cara, meu filho ele precisa de um milagre, porque ele tem um problema respiratório e esse problema que ele tem está afetando os seus ouvidos e ele está ficando surdo dos dois ouvidos. Ele já tinha me contado, mas ele não tinha falado que era tão grave a situação do filho dele. E depois ele falou assim, ele veio chorando para mim, ele disse assim, cara, é um valor X, eu não tenho esse valor, a empresa não me consegue, a minha esposa não consegue, o banco não me consegue esse valor para mim fazer a operação do meu filho. E eu conversando com ele, a gente dando uma solução, daqui a pouco o senhor falou comigo assim, ó, cara, fala com ele então que ele precisa de um milagre. Sabe, e eu comecei a falar com ele, eu falei assim, cara, você precisa de um milagre. Sabe, e daí por um instante, eu conversando com ele, toda a situação, o senhor falou comigo assim, agora fala para ele que eu sou Deus que te vê. Sabe, é interessante que a gente vai olhar no Velho Testamento, Agar foge com o menino, e o menino estava para morrer, e Deus aparece para ela, e ela fala, eu vi o Deus que me vê. Sabe o que é interessante? Quando a gente lê, abra comigo aí Gálatas 6:9. Eu já comecei contando um testemunho, para você ter uma ideia do que eu vou falar nessa noite, abrindo este culto. Gálatas 6, versículo 9, diz assim, ó. Não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O versículo 10 vai dizer assim, ó, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Ele diz assim, ó, especialmente aos da família da fé. Sabe, e aconteceu um outro caso bem interessante. Sabe, eu estava no banheiro, conversando com esse mesmo amigo meu, e apareceu uma situação onde uma pessoa disse assim, Maurício, tem um cara lá no banheiro do trabalho passando mal. E eu e mais uma pessoa vamos lá, socorremos ele, e o cara estava tendo uma AVC. E eu não lembrei disso, mas ontem de noite o senhor falou comigo assim, ó, essa semana você declarou que as pessoas elas seriam usadas. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você, nós estamos num ambiente profético. E tudo aquilo que a gente declarar aqui na terra está sendo ligado no céu. É por isso que muitas das vezes as pessoas estão vivendo perrengues, vivendo coisas terríveis. Por quê? Porque elas com as suas próprias bocas estão declarando coisas terríveis. Mas nessa noite eu quero te incentivar. Declare coisas de Deus, declare coisas poderosas, porque o Senhor Ele é capaz de fazer. Sabe o que é interessante? Essa semana eu falei a respeito de duas. Deus se move em poder. Deus usa a nossa vida para evangelizar outras pessoas. E foi exatamente o que aconteceu. Sabe o que é interessante? O versículo 9 que a gente leu, ele vai dizer assim, ó, não nos cansamos de fazer o bem, porque no tempo oportuno colheremos se não desfalecermos. Sabe, às vezes a gente vai fazer o bem para um, para o outro, e aquilo muitas vezes naquele momento não vai dar resultado. Mas deixa eu te falar uma coisa, a fé ela é semelhante a uma semente. Se você coloca uma semente na terra hoje, ela vai dar fruto hoje? Não. Porque tudo tem um processo. Amém? Eu quero te convidar nessa hora a fechar os seus olhos. Eu quero estar orando com você. Na verdade eu quero chamar o João para estar orando, para que a gente comece já esse culto daí. Eu quero te pedir nessa noite
aplica a tua fé em coisas boas. Eu quero pedir para que você aplique a sua fé em coisas boas. Foque naquilo. Sabe uma coisa que eu tenho falado com o John esses dias? Cara, nós precisamos aprender a direcionar a nossa fé para coisas boas. Sabe por quê? Às vezes a nossa fé, ela tá tão ligada a coisas ruins, a gente já tem aquela expectativa que as coisas vão dar errado. E nós precisamos hoje declarar coisas boas. Amém? Feche os olhos por um instante. Amém? O Espírito Santo me usa para dizer: e quanto mais longe tu ficar, você vai perder de receber um pouco. E quanto mais afastado você ficar, você não vai conseguir sentir algo forte. O Espírito Santo está falando nessa noite. Quanto mais distante você ficar, o Espírito Santo ele não vai conseguir te tocar. Ele é um ser que ele não fica longe de ti. Ele fica perto de ti. Você deve olhar e dizer assim: ah, está vazio hoje. O Espírito Santo ele está falando. Mesmo tendo 1, 2, 3, ele vai derramar da glória dele nessa noite. Eu não sei se vocês estão entendendo algo. Está passando uma nova onda. E o Espírito Santo está falando que tem muita gente que está afastado dessa onda. Mas tem outros que estão entrando na onda. A onda que eu digo é a presença do Espírito Santo. Eu nunca tive tão perto da presença do Espírito Santo como eu estou hoje. Eu estou aquele filho que o pouco para mim não é o suficiente. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu anseio mais. O Espírito Santo está falando nessa noite para vidas que estão aqui. Chegou um tempo que você tem que ansiar por mais. Por mais. O Espírito Santo está falando a Casa Betel. É conhecido como a casa que há a presença do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo está falando nessa noite: eu quero trazer mais para esse lugar. Você deve olhar e você dizer assim: já é o suficiente. Não. O Espírito Santo está falando: eu quero trazer mais. Só que ele está falando assim: para mim trazer mais tem que ter filho que tem sede. Tem que ter filho que tem fome. O Espírito Santo está falando nessa noite: hey, não basta um, não basta dois, não. Eu quero todos. Aqui está uma casa de oração que todos são profetas. Todos têm um dom. Só que o Espírito Santo está falando nessa noite: hey, porque ainda o dom não veio para fora? Porque ainda você não despertou o teu dom? Será que é por causa você está preocupado com as lutas que você está passando? O Espírito Santo está falando nessa noite: ei, desperta a igreja. Aqui vocês, a nossa família é conhecida como família que tem a unção. São quantos pastores que vêm aqui e profetizam:
essa família aqui tem uma promessa. Cada um que mora aqui tem uma unção. Só que o Espírito Santo nessa noite me trouxe aqui para dizer: ei, cadê esses filhos? Cadê? Será que estão dormindo? Será que estão preocupados com as lutas que vocês estão passando? O Espírito Santo está falando: ei, desperta! Desperta! É muitas profecias que estão sendo lançadas aqui. E às vezes você olha, você diz: mas nunca acontece. O Espírito Santo está falando: ei, primeiro eu quero preparar os meus profetas. Casa de oração. Muitas pessoas que entram aqui e saem daqui e falam. E quando entram aqui, sente algo sobrenatural. Só que o Espírito Santo está falando: ei, eles querem sentir na vida de vocês também. Eles não querem sentir só no ambiente, eles querem olhar para vocês e contemplar a glória que há aqui dentro. Só que o Espírito Santo está falando: ei, para acontecer isso, você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que largar as lutas de mão e começar a correr atrás da tua presença. Você vai ter que deixar de lado a tua dificuldade, as lutas que você está passando e correr para os braços de Deus. Deus está falando nessa noite. Está passando uma nova onda. Uns estão rejeitando, mas outros estão entrando na onda. Deus está erguendo Aldilson. Deus está usando a mãe. Mas o Espírito Santo está falando: ei, não é só para os dois que eu quero dar para todos. O Espírito Santo está falando: ei, não precisa saber falar, melhor fala, não precisa saber toda a Bíblia, não. Com o tempo eu vou te capacitar. Olha para mim. Eu era um menino analfabeto, não sabia ler. Aí vocês hoje olham para mim e vocês dizem assim: bah, o John está levando uma unção junto com ele. Hoje o John está sabendo falar melhor, mas eu corri atrás dessa presença. Eu corri atrás desse dom. Eu tive que pagar um preço. Mesmo passando pela luta, eu tive que entender que eu tinha que buscar a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando nessa noite: ei, eu não quero os filhos que falam perfeito. Eu quero os filhos que têm unção. Eu quero os filhos que queimam da presença do Espírito Santo. O jeito que tu vai falar não importa. O que importa é você transmitir a unção que está na tua vida para o próximo. O Espírito Santo está falando nessa noite para nós. O Espírito Santo nessa noite está falando para nós, para a nossa família. Podia estar um montão de gente que, um monte de gente falou: eu vou vir, mas o Espírito Santo escolheu vocês hoje para falar com vocês algo. E o Espírito Santo está falando: desperta! Desperta, minha igreja, desperta! Chegou a hora de você se despertar. Deus está falando nessa noite: ei, eu não quero só levar o John adiante, eu quero levar vocês tudo adiante. O Espírito Santo está falando: a mesma unção que eu dou para o meu servo, eu quero dar para a vida de vocês. Mas o Espírito Santo está falando nessa noite: ei, chegou um tempo que vocês vão ter que buscar. Vocês vão ter que pagar um preço. O Espírito Santo está falando nessa noite: ei, move a partir de hoje as tuas lutas e começa a pagar um preço. Começa a buscar a minha presença. Começa a buscar a minha graça. Começa a buscar a minha unção. O Espírito Santo está falando nessa noite: ei, o que tu está passando, deixa de lado. Começa a buscar a minha graça. Começa a se humilhar diante da minha presença. O Espírito Santo está falando nessa noite: ei, move as tuas dificuldades. Move, sabe por quê? O que você está passando não importa. O que importa é o que você vai alcançar lá na frente. O que você está passando agora, se esquece disso. Se lembra o que Deus quer fazer na tua vida. Cada um que está aqui tem um dom.
O Espírito Santo está falando, sabe o que nessa noite? Ei, para de cuidar o dom do outro e começa a pedir para Deus despertar o teu dom que tem dentro de ti. O Espírito Santo está falando, sabe o que nessa noite, Maurício? Ei, quando tu estiver cuidando do dom do outro e tu não pedir para despertar o teu, aquele lá está indo adiante de você. Como é que você está? Você está sempre no mesmo lugar. Às vezes você está passando por lutas, você está passando por dificuldade, você olha e você diz assim, o John, ele é usado e ele está sempre sendo abençoado. Sabe por que eu estou sendo abençoado? Porque eu não olho as minhas lutas. Enquanto eu estou passando por lutas e estou passando por dificuldade, eu vou, me humilho diante a Deus e falo, Deus, eu quero mais da tua presença. Eu quero mais da tua unção. Eu quero mais. Deus está falando nessa noite, hein? Desperta. Desperta. Deus tem algo grande para a casa Betel. Mas o Espírito Santo está falando, eu não cumpri ainda porque eu quero que vocês se despertam. Eu quero usar cada um de vocês. Cada um de vocês. Deus me deu uma palavra que fala sobre os sonhos. Talvez você hoje está aqui e você está pensando em largar tudo. Talvez você olha para ti e você diz assim, não tem mais um plano na minha vida. Tudo está dando errado para mim. Hoje Deus me trouxe uma palavra e aqui Deus vai dizer para você que foi Deus que criou a tua história. Foi Deus que criou a tua história. Se tem gente dizendo que você não vai crescer, hoje Deus me usa para dizer, eu criei a tua história. Enquanto muitos estão dizendo não vai crescer, eu criei a tua história. Só que o Espírito Santo está falando, ei, a tua história já está criada. Mas só basta você querer pagar um preço para isso acontecer na tua vida. O preço que eu digo é buscar. É buscar. Nunca é demais estar na presença do Espírito Santo. Nunca é demais. O Espírito Santo ele é como um amigo para nós. Talvez você está triste, você está desanimado, eu vou te dar um conselho nessa noite. Eu não posso fazer nada pela tua vida. O Espírito Santo ele pode fazer. Se você hoje entrou talvez se você hoje entrou aqui pensando, aquele irmãozinho vai curar minha vida, eu não faço nada. É o Espírito Santo que está na minha vida que faz algo na tua vida. Sabe o que o Espírito Santo está falando nessa noite, Maurício? Você tem que parar de olhar para mim, você tem que olhar o que tem na minha vida. Eu não faço nada. Quem faz é Deus. Quem faz é o Espírito Santo. Enquanto você ficar pensando que é o John que faz, você nunca vai receber a tua bênção. Sabe por quê? Porque você está olhando para o homem, você não está olhando para Deus. Deus está falando nessa noite, ei, para de olhar para o homem e olha para mim. Quando nós estamos aqui em cima do altar, quando nós estamos aqui, já não é mais nós, é a presença do Espírito Santo. Eu não posso fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Mas quando o Espírito Santo ele vem do céu na nossa vida, não é nós mais, é a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está falando contigo. É o Espírito Santo que está te mostrando, eu sou o teu amigo. É eu que sou o teu amigo. Mas o Espírito Santo está falando nessa noite, ei, para de olhar para o pregador, mas olha o que tem na vida dele, a presença do Espírito Santo. Ele não está fazendo nada, quem está fazendo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está usando a vida dele. Eu queria trazer uma palavra que está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Deus me deu essa palavra hoje. Ontem eu fui numa vigília. Foi fogo, foi unção. Fui lá receber mais, fui lá buscar por mais.
E Deus derramou do azeite dele naquela noite. Quem estava lá não conseguia ficar parado, sabe por quê? Porque quando tu tem fome, tu tem sede, tu não consegue ficar parado, você começa a entrar no embalo, o Espírito Santo começa a te agitar, o Espírito Santo começa a te tocar, tu começa a fazer coisas que tu olha e tu diz, ah Deus, é tão lindo estar na tua presença. Sabe, hoje eu acho tão lindo, que eu sempre pedi para Deus, Deus, tudo que eu sinto eu quero que a minha esposa sente também. Tudo que eu sinto, eu quero que ela sente também. E naquele culto de quinta, ela sentiu algo que ela não sabe explicar. Até hoje o corpo dela está tremendo. E ela me abraça e ela diz bem assim, todos os dias de manhã, quando você orava, você pedia, e hoje aconteceu. E hoje eu estou tão feliz, porque a mesma fome que eu estou tendo pelo Espírito Santo, ela está tendo também. Mas para isso acontecer, eu tive que pagar um preço, eu tive que orar, eu tive que passar por lutas. Eu tive que muitas vezes conversar com ela às vezes não me entender. Mas eu paguei um preço, eu tive que orar. Não é brigando que você vai ganhar alguma coisa, é orando, é dobrando, se humilhando, dizendo, Deus, eu estou aqui. Você é meu amigo, eu preciso de ti. A palavra diz aqui em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Presta atenção no que Deus quer dizer nessa noite para você. Presta atenção. Talvez você entrou aqui desanimado, talvez você entrou aqui, você está passando por muitas lutas e você está dizendo, ah, Deus não tem um plano na minha vida. Hoje Deus vai te mostrar que Ele tem um plano na tua vida. Mas para isso se cumprir, você tem que orar. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim, porque eu bem sei os planos que penso de vós dizer o Senhor. Desculpa. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal para você, para dar fim que esperasse. Amém? No meu celular vai estar diferente. No meu celular Deus NVI diz ali que Deus, Ele tem um plano na tua vida. E foi Deus que criou a tua história. É Deus que sabe. E Deus está falando nessa noite, hein? Eu não te botei no mundo para você ficar desanimado. Eu não botei você no mundo para andar triste. Eu não botei você no mundo para ficar desanimado. Eu não botei você no mundo para você passar pela guerra e ficar triste, não. Eu botei você no mundo para você ser um filho vitorioso. Eu botei você no mundo para você passar por muitas barreiras dando glória a Deus. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Ei, pare de se preocupar com as tuas lutas. Eu tenho um plano na tua vida. Eu criei a tua história. Foi eu que te fiz. Foi eu que te gerei. Deus está falando nessa noite, ei, para de murmurar, para de chorar, para de ficar se lamentando para os outros. Deus está falando nessa noite, para com isso. Aprende a se humilhar na minha presença. Aprende a chorar na minha presença. Deus está falando nessa noite, ei, se você está sentindo dor,
não é teu amigo, não é teu vizinho que vai te ajudar. É Deus que vai arrancar aquela dor que há na tua vida. Deus está falando nessa noite, ei, você tem que parar com isso. Você tem que entender uma coisa, que só Ele pode te ajudar. É só Ele que pode te ajudar. Sabe, tem muitas coisas acontecendo. E às vezes eu fico no meu quarto e eu falo, Deus, a partir de hoje, eu quero ensinar algo para ele. Nessa noite eu quero ensinar algo para você. Se você está passando por luto, e você já procurou várias pessoas, e várias pessoas orou por ti, e você está passando por lutas ainda, eu vou dizer algo para você nessa noite. Não vai ser essas pessoas que vão te curar. Deus está esperando você tomar uma posição. Se pessoas orarem por ti, e você ainda não contemplou disso, Deus está falando nessa noite, ei, eu quero uma posição de ti. Para de ser dependente da oração dos outros. Sabe, Maurício, por que muitas pessoas não avançam? Porque eles são dependentes da oração dos outros. Não, hoje eu vou lá na igreja porque aquele irmão vai orar por mim e eu vou sair bem. Não, Deus está falando nessa noite, ei, eu quero uma posição da tua parte. Ele vai orar, vai, você vai sair bem, vai, mas o Espírito Santo está falando, ei, para você continuar bem, para você continuar bem, você vai ter que orar. Deus está falando nessa noite, ei, às vezes você entra enfermo, irmãos oram por ti, dá uma semana, volta a enfermidade, Deus está falando, ei, chegou a hora de você fazer a sua parte. Ele já liberou a cura para você. Até quando você vai ficar dependente da oração dele? Deus quer filhos que tomam posição. Deus quer filho que vai adiante, não dependendo dos outros, mas indo adiante, Ele, Deus. Talvez você está passando por lutas no seu casamento e você fica toda hora falando para um, para o outro e ninguém consegue te ajudar. Deus está falando nessa noite, ei, para de contar a tua vida para os outros e começa a tomar uma posição certa de entrar na minha presença e falar para mim. E quando tu estiver falando para um, para o outro, ninguém vai poder te ajudar, sabe por quê? Porque tu não sabe como é que eles estão indo também no casamento dele. Às vezes você quer falar algo para alguém e aquela pessoa não sabe te dizer, sabe por quê? Sabe por que ela não sabe te aconselhar? Porque talvez ela está passando pela mesma situação. Mas Deus está falando nessa noite, ei, você quer falar algo? Fala algo para mim. Você precisa de ajuda, dobre o teu joelho e peça para mim. Eu vou te dar a direção certa. Eu vou te dizer o que você deve fazer. Eu vou te mostrar o que você tem que fazer. É eu que vou te mostrar. Não é o teu amigo, não é o teu vizinho, não é o teu tio, não é a tua mãe. É eu que vou mostrar o caminho que você deve seguir. Deus está falando nessa noite. Eu vou dizer algo para você, ei. Sabe o que abre às vezes portais do inimigo entrar na tua casa? É você ficar fazendo isso aí, contando a tua vida para os outros. Você está abrindo uma brecha para o inimigo entrar na tua casa. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele gosta de fofoca. Ele gosta que você saia da tua casa e fala da sua vida para os outros. Sabe por quê? Porque no meio de você falar, você vai falar algo que você não vai
Talvez para você é normal, mas o inimigo ele está na volta e ele só está escutando. A primeira coisa que você falar errado, o inimigo ele vai entrar na sua casa e vai fazer a maior bagunça. Aí você vai começar a brigar, aí você vai começar a discutir, aí vai virar aquela bagunça. Daí às vezes você fica perguntando, mas por que isso, Deus? Deus nessa noite está falando, sabe por que isso? Porque você não sabe tomar uma posição de filho guerreiro. Você não sabe entrar na guerra. Você não sabe. O filho guerreiro, o filho que sabe entrar na guerra, ele sabe que não vai entrar só. Ele sabe que no momento que ele dobrar o joelho e pedir para Deus, ele já não está entrando só. Deus está entrando junto com ele. Deus está falando nessa noite, ei, quer entrar na guerra? Entra comigo. É eu que vou te ensinar os caminhos. É eu que vou te mostrar o que você deve fazer. Deus está falando nessa noite, ei, é eu e tu. É eu e tu. Para de olhar para os outros. Faça a tua parte. Deus está falando nessa noite, faça a tua parte. Faça a tua parte. Se o outro não está fazendo, deixa que Deus vai cobrar dele. Faça a tua parte. Eu aprendi algo que nós devemos fazer. É só orar. É só semear. No momento que tu ora, no momento que tu fala algo para uma pessoa, você semeou a semente. Agora, se a pessoa não quer plantar, é ela e Deus. Se ela não quer colher os bons frutos, é ela e Deus. Para de insistir, para de brigar. Você semeou a semente. Planta quem quer e colhe quem quer. Quem não quer, só a parte que você fez. Se ele quer andar do mesmo jeito, é ele e Deus. Se ele quer andar daquele jeito, passando por lutas, passando por dificuldade, deixa ele. Você tem que entender uma coisa, você não pode morrer junto com ele. Você tem que ser diferente dele. Você tem que ser diferente dele. Se ele está andando pelo aquele caminho e ele está morrendo, ele sabe. Você semeou, você falou, você ensinou, você disse, por aí não, porque por aí há só trevas. Agora, se ele quer trilhar aquele caminho, deixa ele. Você tem que entender que você tem que trilhar outro caminho. Sabe por quê? O filho que trilha o caminho errado, e Deus tem um plano, ele vai ter que voltar. Se não voltar pelo amor, ele vai voltar pela dor. Se precisar perder tudo para voltar, vai perder tudo. Se precisar Deus tirar tudo, Deus vai tirar tudo para mostrar que Ele é Deus. Só que Deus está falando, não entra no embalo, seja diferente. Seja diferente. Se Ele não quer mais a presença, deixa Ele. Seja diferente. Aprende a avançar sozinho. Se Ele não quer andar contigo, aprende você a conquistar as tuas coisas sozinho. Deus está falando nessa noite, quando você subir vai ser individual, vai subir quem quer, quem não quer vai ficar. Deus está falando nessa noite. Quem não quis obedecer vai ficar, mas quem obedece vai subir, vai adiante. Deus está falando nessa noite, sabe o quê? Eu tenho um plano para a vida de cada um, só que é um plano individual. É um plano individual. O que Deus tem para ti talvez não é o mesmo para ele. Sabe por quê? Porque Deus sabe. Deus sabe e Deus balança. Da balança. Quem está buscando e quem não está. Quem está indo adiante e quem não está.
Deus sabe. Deus sabe. E Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Deus está falando nessa noite: ei, eu conheço o coração de vocês. Eu conheço o passo de vocês. Eu conheço o dia a dia de vocês. Eu conheço. Talvez hoje você não conquistou muitas coisas. Dessa noite Deus me usa para dizer: eu conheço o teu passo. Eu sei o que você faz e o que você deixa de fazer. Eu sei. Talvez você está olhando e você está dizendo assim: ah, ninguém está vendo. Deus está dizendo nessa noite: eu estou vendo o que você está fazendo. Eu estou vendo. Se os outros não estão olhando, Deus está vendo. E Deus está falando nessa noite aí: se você não conquistou o que você quer, é porque algo está travando de você conquistar. Tem algo aí que Deus quer tratar, tem algo aí que Deus quer te mostrar. Deus está falando nessa noite: se você tem um desejo de cursar uma faculdade e você não alcançou hoje, Deus está falando, porque tem algo que eu tenho que tratar na tua vida. É algo que eu tenho que mexer nessa ferida e tratar. Deus está falando nessa noite. É uma palavra dura, mas o Espírito Santo ele está mandando dizer: ei, filho, eu conheço cada passo de vocês. Eu conheço. E eu sei quando você vai tropeçar. O que Deus está falando nessa noite: ei, o filho que busca, quando ele tropeçar, eu vou estender a mão. Sabe por quê? Porque ele me honra. Ele me honra com o coração sincero. Agora o filho que busca e brinca na presença de Deus, quando você tropeçar, Deus vai deixar você ali, passar pelo deserto, para você entender o sentido de buscar a presença dEle. Deus vai te deixar no meio do deserto, para você entender o sentido de buscar a presença dEle. E o Espírito Santo está falando nessa noite, hein? Tem muita gente que está passando pelo deserto, sabe por quê? Porque não quer buscar a minha presença. O Espírito Santo está falando nessa noite, hein? Chegou um tempo que nós temos que buscar da presença dEle. Chegou um tempo que nós temos que buscar. Sabe? O que eu mais me orgulho hoje, que eu estava falando esses dias para a Juliana, é ver o Davi. Quinta-feira eu vi o Davi. Ele tem fome. Ele tem sede. Ele quer mais.